de nessa manhã de sábado estar aqui com vocês. Passei 2 finais de semana seguidos no estado de Rondônia. Estava com a minha família. A gente tem que aproveitar cada momento quando a gente tem família, não é mesmo? Uns querem destruir as famílias, alguns não se importam com a família, outros, se pudesse, devido ao trabalho, mas se pudesse, estaria vivendo na mesma cidade, talvez no mesmo estado onde estão os pais, porque sabem o valor que é ter um pai por perto, sabem o valor que é ter uma mãe por perto, ou uma avó por perto. Nós vamos ler hoje Lucas capítulo 5. Houve um momento ali na vida daqueles apóstolos que ainda não eram apóstolos, eram simples pescadores, mas eram pescadores que conheciam como a palma da mão aquela região por onde eles passavam. Eles conheciam o tempo, eles sabiam quando estava prestes a chover, quando estava prestes a ter uma tempestade. Muitas das vezes eles faziam suas pescas ali no mar da Galileia, outros chamam o mar de Genezaré, outros chamam o mesmo lago de Tiberíades, ambos são o mesmo lago. Um lago de aproximadamente 22 quilômetros de comprimento, por 13 de largura, sua parte mais profunda atinge 42 metros. Mas era ali que aqueles homens simples, pescadores, gostavam de estar a maioria das vezes. Mas a Bíblia menciona, a gente não vai ler todos os 11 versículos, mas aqui em Lucas 5, de 1 a 11, menciona que eles decidiram pescar. Eles se prepararam a noite toda, o dia inteiro para pescar à noite. Seria uma grande pescaria. Estavam com alguns barcos, mas aquela noite foi triste para eles. Aquela noite não foi como eles pensaram. Fracassaram. A pergunta que eu faço a cada um de vocês nesta manhã de sábado é: o que é fracasso para você? O que significa fracasso? O que significa ser um fracassado? E nós conhecemos pessoas que a vida inteira foram fracassados. Quando eu olho no espelho, quando eu me olhava no espelho até alguns anos atrás, eu apontava o dedo e eu perguntava no espelho quem é você, e ele dizia: você é um fracassado. Mas houve um momento na minha vida que eu precisei de mudar. Precisei voltar para a igreja, rebatizar. Foi quando eu fui para fora do Brasil estudar teologia. Todos aqui conhecem a minha história. Deus estava no controle. Quando eu publiquei meu livro, o título Varadas de Bois, para as universidades, poderia ser uma história de fracassos, derrotas e no final vitórias. Mas nós também conhecemos pessoas a vida inteira fracassaram algumas vezes, mas nunca desistiram, persistiram, insistiram e atingiram seus objetivos, atingiram seus sonhos. Se nós perguntássemos hoje a um engenheiro o que é um fracasso para esse engenheiro, talvez ele diria: construir uma igreja como essa e a igreja ruir, a igreja cair, as paredes trincarem. Talvez essa seria a resposta de um engenheiro. Se nós perguntarmos a um jogador de futebol, um centroavante, um homem que é acostumado a fazer gols, se perguntarmos aí talvez o que seria um fracasso, talvez seria passar 1, 2, 3, 4 jogos ao menos sem fazer um gol seguido. Para ele seria um fracasso. Mas quando nós lemos a trajetória desse povo de Israel, daqueles discípulos que até então, até esse momento, eles não eram ainda discípulos de Jesus, eles eram experientes, talentosos, eles eram capacitados, conheceram todo tipo de estratégia de pescaria, pois
Lucas 5, de 1 a 11. Nós entendemos que eles trabalharam a noite inteira, eles lutaram a noite inteira, remando barco de um lado para o outro, tentando encontrar alguns peixes. Mas o relato menciona que eles fracassaram. Imagine se você, após um longo dia de trabalho, saber que seu ganho de trabalho foi zero e não teria dinheiro para comprar o leite para o filho, talvez um brinquedo de aniversário do filhinho, da filha, uma bonequinha. Daquela época, eles deveriam. Mas toda essa situação pode ser revertida quando Jesus está no barco. Toda a nossa situação ao longo da nossa vida, quando nós lutamos e aparentemente nos dá a entender que estamos dando murros em ponta de facas, parece que nós patinamos e não saímos do lugar. Mas ao nosso lado nós temos o Criador do Universo que está disposto a nos abençoar ricamente. Algumas pessoas nas redes sociais, elas postam uma figurinha de um carro bonito, de uma mansão bonita, de um monte de dinheiro e escreve embaixo: quem crê que Jesus vai te abençoar dessa maneira, compartilha. Mas como Jesus pode abençoar essas pessoas, ou me abençoar se ele deu um passo para modificar a minha vida? Porque Jesus já me deu sabedoria, inteligência, saúde, para que eu possa melhorar naquilo que eu faço, para que eu possa crescer diariamente naquilo que eu faço. Lembrando que aquele que nunca para, ele vai chegar a uma distância que jamais será alcançado. Às vezes eu converso com o Pedrinho, que vocês conhecem muito bem, a Keila. Eles estão terminando medicina, mas não é fácil, é a faculdade mais difícil. Tem hora que o Pedro conversa comigo, que eu percebo, que eu na voz do Pedro, que ele está chateado, triste, abatido, porque é cansativo, é exaustivo. E eu sempre falo: Pedro, o caminho que você decidiu percorrer, tendo Jesus do seu lado, a sua esposa, seu filho, é um caminho difícil, é árduo, a subir é íngreme. Mas Pedro, nunca se esqueça que quando você chegar no topo, a vista vai ser maravilhosa. Vocês já subiram no morro de Santo Antônio? Já tiveram a oportunidade de estar no topo, olhar, é bonito demais. Ali na Serra Catarinense tem um lugar mais fácil. O irmão diz que é difícil, realmente lá é difícil para subir. Mas lá em Santa Catarina, irmão, saindo de Florianópolis, subindo para a Serra, chegando em Urupê, um pouco antes, tem uma placa indicando Morro das Flores. Eu tive a oportunidade de estar aqui em Pedrinho, aqui no Gabriel, temos fotos. Então você sobe de carro, estaciona o carro, e lá tem um mirante que você sobe em cima do mirante. Aonde os seus olhos conseguem enxergar, você consegue ver. A vista é maravilhosa. E nesse mundo das quais nós estamos vivendo não é diferente. Às vezes a gente passa dificuldades, mas o degrau para o sucesso, muitas das vezes, ela vem do fracasso. É incidente da vida deste homem Pedro. Ele ilustra muito bem a verdadeira ou a verdade extraordinária. Tantas outras pessoas que passaram por dificuldades, entendendo que há momentos na vida que até melhores falharam. A Bíblia menciona que Moisés não houve antes e nem haverá depois, até a volta de Jesus, um homem como Moisés, manso e humilde, mas falhou. Jesus disse: Moisés, fale com a rocha. A rocha era o próprio Jesus. Mas chegou um momento na vida de um homem pecador chamado Moisés. Aquele povo havia saído do Egito. Era difícil
viram as 10 pragas caindo sobre o povo egípcio, mas sobre eles nada, porque Deus estava colocando a mão sobre eles. Eles viram a trajetória, a passagem pelo Mar Vermelho, mas mesmo assim eles eram duros com Moisés. Eu poderia citar Abraão, o pai da fé, cometeu alguns erros. Deus disse que ele seria pai de uma grande nação, mas era Deus falando com Moisés. A esposa disse: deita-te com Agar, então, para que nós possamos ter filhos, porque Deus disse que você vai ser pai, eu sou estéril. Deus tinha um plano para Abraão e a esposa, mas eles ainda não haviam entendido. Houve um momento na vida de Abraão que ele mentiu, dizendo que a sua esposa era prima, para que o rei daquele país por onde ele estava passando não se deitasse com a sua mulher. Era o costume da época. O rei poderia fazer o que quiser, depois devolveria. Tempos mais tarde, Isaac, passando pela mesma terra, mentiu para que o rei ficasse com sua esposa. Isso é história, está na Bíblia, mas eles precisavam de dever isso? Não. Deus estava conduzindo eles. Salomão, cita o mesmo que Moisés, não houve antes nem haverá depois, até a volta de Jesus, um homem tão inteligente. E Ellen White escreveu em seu livro, Profetas e Reis, disse que chegou um momento na vida de Salomão que ele teve traços afeminados, mas ele acabou voltando para os braços do Pai e escreveu: o fim de tudo é temer a Deus e guardar todos os seus mandamentos, porque esse é o dever do homem. Davi, que tornou o homem segundo o coração de Deus, após ele entender o que ele havia feito com Urias, e Urias, o Etita, o Eteu, como a Bíblia chama, não era do povo de Israel, não tinha sangue israelense em suas veias, mas era entre os 10 principais de confiança de Davi. Teve um momento que Davi estava lutando com um gigante. Então Joás, Magro, o seu general, disse: a partir de hoje o senhor não sai de Israel, para que a luz de Israel se apague. Davi já estava envelhecendo, era um homem de guerra, um homem de combate. Todos os reis precisavam sempre estar à frente. Era o rei, tinha que dar exemplo. E nesse momento, o Davi já não estava mais saindo para as batalhas, porque ele foi um homem sanguinário, um homem que destruiu 6 grandes reinos, sem contar reinos pequenos. Foi quando ele viu Betseba, ele pecou em seu coração, matou inocentemente um homem que estava entre os seus 10 principais escudeiros. Vocês já imaginaram o encontro que vai ser no céu? Davi e Urias? Vocês sabem como Urias morreu? José do Egito, para não delongar mais, talvez o erro dele ainda quando jovem, até os 17 anos, ter contado os sonhos, e os irmãos teve inveja de José, porque Deus tinha um plano para José. Tornou o melhor governador que o Egito viu. Poderia citar Sansão. Vocês têm a ideia da força que Sansão tinha? Talvez vocês não tenham ideia. Talvez eu não tenha ideia também. Mas quero dizer para vocês: Sansão era nazireu. Simbolicamente, a força estava em seus cabelos. Ele não poderia cortar os cabelos. Foi a ordem de Deus. O que Sansão pensava em fazer, em termos de força, Deus fazia por ele. Você já imaginou arrancar aquela porta das cidades? Ninguém passava, ninguém entrava. Era impossível, era tão bem feito, tão pesada aquelas portas. Mas ele quis arrancar, e ele arrancou. Deus arrancou por ele.
E aqui em Lucas, ali de 5, de 1 a 11, diz que no dia seguinte os discípulos lavavam as suas redes, sentiam-se cansados, desanimados. Naquele momento Jesus se aproxima e disse: Pedro, eu gostaria de usar o seu barco. Quem sabe, bravos, estavam revoltados por não pescar. Agora vem Jesus e pede o barco para um deles. Naquele inteiro, Simão Pedro deixou Jesus entrar no barco e o levou para um pouco fora das margens do rio. A Bíblia menciona aqui porque por onde Jesus passava, um grupo de pessoas eram tanto que espremiam Jesus. E naquele momento, naquela região por onde Jesus andava, por onde ele pregava, o silêncio se fazia necessário porque eles não tinham o microfone para falar. Em alguns momentos eles colhiam uma certa folha para que a voz deles ficasse um pouco mais poderosa. Em alguns outros momentos, eles se afastavam da beira do barco. Jesus falava, o eco da voz de Jesus reverberava na água e chegava com mais potência até aquelas pessoas. Jesus estava ali às margens do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Esse lago, como eu mencionei a vocês, tem 22 quilômetros de comprimento. Após terminar a sua mensagem, Jesus primeiro terminou a mensagem. Jesus tinha algo na mente, mas ele precisava de compartilhar a mensagem àquelas pessoas que precisavam de ouvir a Jesus. Então Jesus, após terminar aquela mensagem, disse a seus discípulos: vamos pescar. Vamos para as águas mais profundas. Também disse aos outros: lancem as redes à pesca. Eles estavam cansados, a noite inteira pescando, madrugada dentro, pescando, amanheceu o dia, eles estavam voltando para a beira da praia. Eles estavam lavando as suas redes, nervosos, tristes, se sentindo tristes porque não pescaram o peixe esse velho. Aí vem um homem, pede o barco emprestado, faz o seu sermão, fala com todas aquelas pessoas. Agora diz: entrem todos no barco, para aqueles pescadores, vamos pescar. Que história pode nos ensinar esse fracasso? Jesus nunca realizou um milagre sem um propósito na vida deles, na vida de toda a humanidade, na minha, na sua. Tudo tem um propósito. Incidentes revelam-nos o que fazer quando o nosso melhor não é o suficiente. Às vezes nós damos o melhor, mas precisa de algo acontecer para que nós saibamos que aquele melhor ainda não foi o melhor. Há momentos em que você dá o melhor de si e ainda fica longe do alvo. Há momentos que você passa aí a semana inteira estudando, igual o Pedrinho, aquele estudo, igual a Duda às vezes estuda para fazer uma prova, mas chega, ao invés de tirar 10, ela tira 2, 3. Nós nos sentimos frustrados. A parte mais interessante do episódio é a comparação entre as duas pescarias. Os discípulos haviam trabalhado a noite inteira sem apanhar nada. Mais tarde, porém, eles pescaram por 10 minutos e pegaram tanto peixe como nunca pescaram na vida deles. De fato, sim, há 3 diferenças entre as duas pescarias, e nós vamos ver agora. Queiram a presença de Jesus em sua vida. Eles pescaram a noite inteira e nada, mas houve um momento em que Jesus disse: vamos voltar ao mar. Eu sei que vocês pescaram a noite inteira. Jesus sabia que eles haviam pescado. Jesus sabia que eles precisavam daquele peixe, que era questão de sobrevivência. Eles precisavam daqueles peixes para que eles pudessem alimentar toda aquela família. A presença de Cristo faz uma grande diferença. Jesus estava na proa daqueles barcos, dizendo: joguem aqui,
Joguem aqui. Desta vez os discípulos estavam pescando sozinhos. Jesus estava com eles. Em outras palavras, Jesus precisava estar naquele barco. Em outras palavras, novamente, Jesus precisa estar nesse barco que nos está conduzindo ao porto seguro. Jesus é o nosso capitão. Na vida de Simão, o barco representava a sua subsistência. Deus está tendo acesso ao seu trabalho. Deus está tendo acesso ao seu negócio. Esta está à disposição. Se Jesus vier hoje até você, eis que estou à porta e bato, você está disponível para Jesus? Quando Jesus está no barco, sua presença elimina qualquer medo e fracasso. Quando você procura fazer a vontade de Deus. Que em Lucas 5, de 1 a 11 também diz que nós devemos obedecer os planos de Deus. Nós temos planos, mas esses planos devem ser colocados nas mãos de Deus, porque Deus tem planos diferentes para cada um de nós. Quando os discípulos foram pela segunda vez, pescaram sob nova direção, pescaram sob a direção divina. Eles estavam acompanhados do Criador do universo. Se Cristo está dirigindo sua vida, não tem como fracassar, porque Deus não patrocina fracasso. Há um segredo para conquistar. Jesus pediu para Simão afastar-se um pouco da praia. Talvez eles pescaram a noite inteira em águas rasas, sobre soneca na Paris. Talvez Jesus saia mais para o mar. Vamos mais para o fundo, onde há peixes maiores. Vocês poderão vender esses peixes e ter muito mais dinheiro. Acredito que seja porque os peixes maiores estão sempre em águas profundas. Saiam das margens. Não aceita uma vida rasa. Deus tem propósito para nossas vidas, planos. E quando tem planos, quando nós temos planos, coloque nas mãos de Deus. Peça que Deus o abençoe. Quando Deus trabalha em nossa vida, sempre há um risco envolvido, porque Deus quer que vivamos pela fé. A Bíblia diz que o justo pela fé viverá. Às vezes corremos riscos. Deus tem planos, mas às vezes no meio deste caminho nós precisamos de cair algumas vezes para aprender. Às vezes Deus permite que alguém da família venha descansar no Senhor para que outras pessoas tomem a decisão de estar na casa do Pai todos os dias. O homem disse que a noite é a melhor hora para pescar. Aí vem Jesus e disse: vamos pescar de dia. A bênção de Deus tem, não é apenas para você. Você tem que ser abençoado por Deus. Deus quer abençoar você de tal maneira que você vai se tornar bênçãos para outras pessoas. Todo homem bem-sucedido, ele nunca pensa em si próprio. Ele procura compartilhar com os outros. Homens bem-sucedidos que têm um Deus em seus corações. Porque tem homens no planeta bem-sucedidos, se ele pudesse, mataria todos os pobres. Então a pessoa, para ser bem-sucedida na vida, ela sempre vai precisar de uma pessoa pobre para fazer o trabalho. Eu conheço pessoas que têm, que têm caminhões, bastante caminhões, eu tenho 25 a 30 caminhões. A pergunta que eu te faço é: ele consegue trabalhar com os 30 caminhões sozinho? Ele cresceu, ele prosperou, Deus abençoou, mas ele precisa de pessoas para fazer com que ele cresça. E quanto mais ele cresce, quanto mais ele trabalha, também vai estar indiretamente abençoando as pessoas que trabalham com ele. Jesus disse: tente mais uma vez. Jesus está dizendo a você nesta manhã: tente mais uma vez, mas agora comigo. Não permita que o desânimo venha impedir o sobrenatural, que é o que Jesus tem para a vida de vocês. Imagine se você não tivesse contestado, duvidado, reclamado, certamente teria perdido o milagre. E antes de concluir, eu vi um vídeo essa semana de um youtuber. Ele estava com uma motinha na mão
e ele gravava a moto que estava na mão dele e a pessoa que estava de frente com ele. Ele precisava de vender aquela motinha para preparar o filho dele. Mas naquela motinha estava escrito assim, sem que a pessoa visse, uma moto nova. Ou seja, quem comprasse a motinha dele era simplesinha. Não pela moto, mas pelo que ele estava passando, que ganharia uma moto nova. Então ele vai gravando, eu percebi que o Senhor bateu, mas não teve a motinha que era no chão. Quando ele bateu, ele perdeu. Ele poderia ter que a moto nova. Ele foi insistindo com algumas outras pessoas. Eu vejo vários vídeos assim. E muitas das vezes a pessoa que está gravando esse vídeo, ele já está sendo abençoado, porque ele grava esses vídeos, ele coloca no YouTube, e as pessoas assistem, compartilham, então ele ganha muito dinheiro, e ele ganha dinheiro fazendo dinheiro, ele ganha dinheiro dando dinheiro. Até que ele encontrou um rapaz que estava com uma bicicleta e perguntou a ele se poderia fazer algo por ele. E aquele rapaz disse que sim, só que ele disse, eu tenho porém, estou tentando vender essa motinha aqui para pagar, não lembro do filho dele, você pode fazer para mim esse favor, que a sua bicicleta sem poder pagar? Quando eu puder, eu vou lhe pagar. Era uma pessoa tão pobre, ele fazia entregas de bicicleta, nem moto tinha. Qual seria aquele rapaz? Por intermédio desse youtuber, Deus estava pronto a abençoar e a transformar a vida, e ganhou uma moto nova. Em João 5, versículo 17, Jesus nos disse: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Enquanto o irmão vai preparar o meio final, eu quero dizer a vocês: esperem no Senhor com paciência, pois tenho certeza que Ele está pronto a abençoar vocês. Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, a nossa vitória é certa. Mas para isso nós precisamos tomar a decisão de permitir que Jesus conduza nosso barco. Nós cantamos o hino inicial. O mar se revolta. Eles estavam no barco com Jesus. Essa é uma outra história que a Bíblia conta, mas eles estavam no barco com Jesus. Mas houve um momento na vida que a tempestade avançou. Jesus dormia na boa daquele barco. E aqueles discípulos, já discípulos, sabendo quem era Jesus, mesmo assim eles estavam ainda apreensivos, atônitos pelo que estava acontecendo. Entraram em desespero. O próprio Criador do universo estava na proa daquele barco com eles, mas eles estavam preocupados com o que poderia vir a acontecer. Jesus disse: onde está a fé de vocês? Eles acordaram Jesus. Eles estavam preocupados. Tem pessoas, tem cristãos que passam uma vida inteira conduzindo um barco em meio a águas revoltadas. Mas se Jesus está no barco, se você tem tempestades na sua vida, você precisa de colocar Jesus. Enquanto o irmão prepara o fim final, acredito que está lá fora, mas quero que vocês reflitam no que vem acontecendo. Essa pescaria, essa noite maravilhosa, após uma noite, essa pescaria com Jesus foi um referencial, foi um marco diferencial na vida daqueles homens. E Jesus, após aquele momento, então Jesus veio e faz deles pescadores de homens. Jesus precisava de mudar a vida daqueles homens. Eram pessoas simples. Ellen White nos diz que Pedro acreditava piamente que com Jesus aqui junto com eles, o reino seria restabelecido aqui nessa terra. E Pedro poderia dar uma vida melhor à sua esposa e filhos. Quando Jesus estava preso em meio a dois malfeitores na cruz, a Bíblia não menciona o nome de um que é Dimas, mas nos livros apócrifos diz que era Dimas e do outro lado era Barrabás. Eles preferiram a Barrabás com Jesus porque Barrabás era judeu, Barrabás era um líder, Barrabás estava lutando para libertar o povo de Israel naquele momento. Jesus estava ali no jugo romano, mas as profecias precisavam
precisavam ser cumpridas. Barrabás matou, porque eles estavam lutando. Ele roubou, era considerado como ladrão, porque eles roubavam para comer. Mas Barrabás não sabia que o reino de Israel jamais, naquele momento, seria restabelecido. Sim, no futuro próximo, quando o profeta Isaías faz uma pergunta: pode uma nação nascer duas vezes? E a nação israelense nasceu no começo lá e depois, 1947, 48, 58, que Israel voltou a ser reconhecida como nação. Nós vamos cantar o hino final agora. Jesus é meu capitão. Eu quero que você reflita o que Jesus está preparando para cada um de nós. Jesus está disposto a abençoar-nos como abençoou naquela manhã.